Muito bem, estamos aí começando mais um programa Nos Bastidores com Marcelo Silver, fazendo aí as entrevistas com os candidatos a vereadores da cidade de Rio Grande. E hoje conosco o candidato David Pereira, número 15.000. Já voltamos. Muito bem, você que está em casa, estamos começando mais um programa Nos Bastidores com Marcelo Silva e hoje nós temos aqui o candidato a vereador de Rio Grande, David Pereira, número 15.000. David, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, agradeço a oportunidade, é uma satisfação a gente estar aqui para poder de alguma forma passar para as pessoas que estão nos acompanhando aquilo que a gente pretende a partir de janeiro desenvolver, se a população nos der essa procuração na Câmara Municipal. Acho que esse contato é extremamente importante para que a gente passe realmente as nossas intenções. É isso aí, muita gente tem mandado mensagem para nós, perguntado, já tem passado alguns vereadores por aqui e as perguntas são basicamente as mesmas, e eu vou fazer elas ao longo do programa. Mas inicialmente eu vou te perguntar o que eu tenho perguntado para todos os vereadores que têm passado aqui, todos os candidatos a vereador que têm passado por aqui. Como que tu decidiu, qual foi o momento na tua vida que tu disse, olha, vou me candidatar a vereador de Rio Grande? Quais são os motivos que te levaram a tomar essa decisão e vir esse ano a ser um candidato à vereança da cidade de Rio Grande? Marcelo, é uma decisão que vem sendo até protelada há alguns anos, Por muitos anos eu trabalhei no rádio, Eu passei pela Rádio Minuano, pela Rádio Cassino, pela Rádio hoje Cultura Rio Grandina. Já naquela época se tinha essa intenção, se amadurecia essa ideia de vir a buscar uma vaga na Câmara por entender que existia espaço, que existia carência de novas ideias, de renovação. A gente vinha protelando isso, ao longo desses anos. Eu tive experiência também na gestão, Hoje eu ocupo a presidência do Esporte Clube São Paulo, onde a gente conseguiu com pouco, com muito pouco, perdão da redundância, fazer muito. Então, também as pessoas nos questionavam, pô, David, tu tem condições, até pela tua formação, para quem está nos acompanhando, eu tenho formação em Direito, eu tenho formação em Administração de Empresas, tenho 2 pós-graduações, E essa experiência como gestor de um clube de futebol, onde num curto espaço de tempo, nós assumimos o São Paulo em 2018, no final de 2018, o São Paulo tinha 3 bolas, havia de um rebaixamento, numa situação falimentar, de muita dificuldade, e nós implementamos que dentro do clube um espírito de união, que em pouco tempo o São Paulo deixou de ser um exemplo de fracasso para ser um modelo de recuperação. Hoje o São Paulo é um clube administrável, é um clube que vem flertando aí com o acesso à primeira divisão novamente. No ano passado chegamos muito perto, esse ano vínhamos liderando a competição, melhor campanha, e infelizmente tivemos a questão da pandemia. Então foi uma experiência administrativa em que nós mostramos para o Estado também que, com transparência, mostrando as contas do clube, mostrando as despesas, mostrando as receitas, a gente conseguiu retomar a credibilidade do clube. Isso foi importante porque o torcedor voltou a ajudar em função de nós termos uma gestão transparente. E me parece que falta isso hoje. A Câmara ela vem sendo, por alguns comportamentos de integrantes de vereadores, lamentavelmente vem sendo desrespeitada, ou pelo menos não vem tendo o crédito que deveria ter o parlamento mais antigo do Rio Grande do Sul. Então, por todos esses fatores, somando todas essas questões, eu acredito que tenho condições sim de chegar na Câmara e de desenvolver um trabalho capaz de satisfazer as necessidades da nossa população. E tem muita gente que, lógico, tu já estavas junto do São Paulo e tudo mais, cuidando dessa área toda e fazendo um trabalho grande e forte, que a gente tem o conhecimento Sim. sobre isso, e trazer isso para dentro da Câmara de Vereador. Isso, tu busca fazer isso, tu busca tentar, da mesma forma que conseguiu ajeitar as situações, os problemas que haviam lá no Esporte Clube São Paulo,
também na Câmara, lutar para tentar resolver essa situação? A gente sabe que não é tão simples e tão fácil de resolver. Não é fácil porque é importante que se saliente que o vereador ele tem uma série de limitações. Né? O vereador ele não tem a atribuição, por exemplo, de calçar uma rua, de desentupir uma valeta. Né? Ele vai ter que ter o poder de articulação com o poder executivo para resolver essas situações do dia a dia. Né? O vereador ele vai legislar, ele vai fiscalizar as ações do prefeito, as ações do vice-prefeito, dos secretários de governo, do primeiro escalão, enfim, essa é a atribuição do governo, né? ou do vereador da Câmara Municipal. A gente vê muita coisa que, lamentavelmente, ainda acontece, né, do vereador ele ter a sua atuação meio que distorcida, né, dele ter que dar lá o terno de camiseta para o time, em troca de votos, a caixa de galeto para fazer uma determinada atividade para um determinado grupo de pessoas. E é isso que eu acho que a gente, como defensor de uma nova política, a gente tem que evitar, né? O vereador ele tem que estar lá para cumprir o seu objetivo e não satisfazer daqui a pouco algo que vai apenas contemplar um determinado grupo de pessoas, né? O vereador tem que enxergar o todo, né? Ele está lá para legislar, para fiscalizar, para propor projetos de lei, para indicações, enfim. Então, acho que é com esse espírito de renovação, de mudar essa cultura que foi criada ao longo dos anos, que acredito que a gente tem condições de implementar, né? Uma nova forma de política. A gente vê que na rua, nessas caminhadas que nós estamos fazendo diariamente, as pessoas nos falam muito nesse sentimento de renovação, né? de quererem mudar, porque estão vendo que realmente esse tipo de política, né? de beneficiar alguns, de beneficiar um determinado grupo de pessoas está falido. É um modelo que já passou esse tempo. Então nós temos que realmente conseguir fazer um trabalho que contemple realmente a necessidade da população na Câmara e que a partir de agora isso seja tomado como uma rotina e não uma exceção. Sim, eu tenho percebido que numa das tuas propostas, sendo eleito, né, tu fala bastante sobre a questão do esporte como um todo na cidade de Rio Grande. Dentro da área do esporte, o que tu pretende fazer, como tu pensa em agir? Nós temos algumas propostas, né? Dentre elas, Marcelo, ano passado nós tivemos a experiência no São Paulo de implementarmos o futsal. A cidade do Rio Grande estava fora de competições estaduais, competições federadas há 10 anos. E nós, né, mais uma vez numa atitude corajosa, colocamos o São Paulo, filiamos o São Paulo na Federação Gaúcha de Futsal. Mas esbarrávamos num problema, a questão do ginásio. Né? Dimensões mínimas, fizemos um convênio com o IAC que atendeu as exigências da federação, mas atendeu ali. Se daqui a pouco nós tivéssemos conseguido o acesso para a série bronze, para jogar uma série prata, nós não teríamos condições, a cidade do Rio Grande não teria essa condição, em função de não ter um ginásio apto, em condições de receber esses jogos. E, lamentavelmente, né, nós temos uma situação hoje que eu considero um crime, né, que foi deixar o ginásio Falido Salomão um total abandono. Né? Aquilo ali é um crime. Né? Em qualquer lugar do mundo aquilo seria considerado algo que ofendesse a administração. Né? Não se pode admitir, né, que uma gestão possa deixar um patrimônio daqueles, um dos ginásios mais imponentes do interior do Rio Grande do Sul, chegar ao ponto que chegou. Hoje a gente não sabe, né, vai precisar, claro, de um laudo técnico para saber se o ginásio vai ter condições de ser reformado pela infiltração que tem na quadra e na estrutura de concreto, se vai ter que fazer um novo. Né? Então, tu imagina o prejuízo para o município que foi esse descaso, que foi esse abandono. Então, temos que ter um ginásio em condições, né? Seja lá com reforma, seja lá construindo um novo, é uma necessidade. Nós temos também a proposta de levar para o cassino a construção de uma quadra poliesportiva também com dimensões,
né, 20x40, que são dimensões oficiais. Hoje nós temos uma tradicional competição do cassino no verão, que é o Cassinão, que reúne equipes de futsal. A Praça Didi do Ar já não tem essa condição de receber essa estrutura de evento, então acredito que, indicando ao executivo, o novo prefeito terá a sensibilidade, e por isso que a gente trabalha em consonância com o deputado Fábio Branco, que é candidato, para que a gente consiga construir no cassino uma quadra, né, poliesportiva, com dimensões oficiais, com arquibancadas, que possa, né, também atingir esse objetivo, né, que é um ginásio ou uma quadra em condições de receber eventos do porte que nós já temos, e que infelizmente a Praça de Diduá, como tem Feira do Livro no mesmo período, não consegue atender, né? Nós temos também a proposta de levar as equipes profissionais, São Paulo, Rio Grande, Rio Grandense, tradicionais equipes do Rio Grande do Sul, né, clubes tradicionais, centenários. Precisamos levar os alunos, né, da rede pública municipal para dentro dos clubes, né, até por uma questão de revelação de talentos, né. Então nós entendemos que há sim uma carência e há um espaço para que o município, através da rede municipal de ensino, possa efetivar um convênio com as agremiações e essas crianças sejam levadas para dentro dos clubes. Os 3 clubes possuem profissionais extremamente qualificados para prestar esse serviço de acompanhamento, de revelação de talentos, porque o máximo que vai acontecer, o mínimo que pode acontecer, Marcelo, a criança que estiver dentro de um clube recebendo o apoiamento técnico dessas pessoas, ele não se transformou num grande jogador, mas ele vai ter um acompanhamento com disciplina, com alimentação, né, com tudo isso que vai transformar ele num cidadão, vai fazer dele um cidadão com uma conduta digna, né? Vai fidelizar esse torcedor, que com certeza vivendo dentro do clube vai no futuro, mesmo não sendo um atleta, no futuro vai ser um torcedor, vai daqui a pouco ser um dirigente. Então todo mundo tem a ganhar com isso, né? Um convênio com as agremiações que poderá sim surtir efeito. Então são ações no esporte que a gente pretende também conciliar com a questão da inclusão social, para que tanto o município, quanto os clubes, quanto os alunos da rede municipal de ensino, para que todas as pontas nesse processo sejam contempladas. David, a gente tem recebido algumas reclamações. Na verdade, o pessoal aqui em Rio Grande, muita gente fala sobre isso, que é a questão da transparência na gestão pública. Antes mesmo de nós começarmos, de termos a ideia de fazer o programa entrevistando os candidatos a vereadores, muita gente conversava. Nós tivemos a primeira semestre do programa, quem está em casa e acompanha nosso trabalho sabe, com várias entrevistas com músicos, cantores, escritores, enfim, e a gente ouviu muito a respeito disso, da transparência e dos problemas que a cidade de Rio Grande estava passando, e muitas vezes não tinha transparência no processo como um todo. Te pergunto, porque eu sei que isso também faz parte dos teus planos, né? Como tu pensa em lidar com isso? Com a transparência na gestão pública. Tu sendo eleito, janeiro, entrasse, quais são os teus planos sobre isso? Vai ser uma das primeiras questões que a gente vai abordar, não resta a mínima dúvida disso. Até porque no São Paulo nós conseguimos resgatar o torcedor, conseguimos trazer o torcedor de volta para o clube, né? Justamente por uma questão transparente. Né? Todas as contas do São Paulo são divulgadas, né? Saiu o borderô do jogo, olha, foram 2.300 pessoas, tantos ingressos masculinos, femininos, estudantes, arrecadado tanto, condomínio de credores tanto, tudo isso a gente precisa divulgar para o torcedor, porque ele precisa sentir e ver efetivamente onde também está sendo empregado esse recurso, né? Então, isso com o município, claro que num âmbito muito maior, numa proporção muito maior, mas a gente precisa mostrar para a população o que está sendo arrecadado, como está sendo arrecadado e de que forma esse recurso vai ser gasto. Nós temos algumas propostas. Eu entendo que a Câmara e a Prefeitura, elas precisam divulgar amplamente nas suas páginas, no Facebook, nos seus sites. Eu defendo que as sessões públicas de licitações, isso já acontece em Passo Fundo, por exemplo, que a gente acompanhou, né? Eu não estou inventando nada, isso acontece em Passo Fundo. As sessões públicas de licitações, elas são transmitidas ao vivo.
né? Então isso dirime qualquer tipo de dúvida que venha acontecer, e é algo simples para o poder público municipal, tanto Câmara quanto Prefeitura, poderem fazer isso, né? Eu entendo também que hoje a gente tem espaço, por exemplo, para com um aplicativo de celular, a gente está vendo em tempo real ali o que está sendo pago, o empenho que está sendo pago, onde é que foi gasto aquele recurso. A gente tem condições, o poder público tem condições, sem grandes investimentos volumosos, de mostrar para a população, né? Então, por isso que eu acho que falta um pouco de boa vontade, né? Tem que mostrar sim para a população precisa saber efetivamente tudo que está sendo gasto, tem que saber sim, né, dos servidores, dos cargos de confiança que estão sendo indicados lá pelo prefeito, que estão sendo indicados pelos vereadores, que está sendo indicado pelo presidente da Câmara. Tem que saber desse cargo de confiança, e eu sou um deles. Eu trabalho já há alguns anos com o deputado Fábio, mas eu defendo sim que a população precisa saber a qualificação desse servidor, né, para qual função que ele está sendo nomeado, né, qual é o salário dele, né, os descontos, enfim. Sim. Se a gente está se disponibilizando a trabalhar para a população, nada mais justo de que a população tenha em detalhes tudo que está sendo oferecido em termos de currículo desse servidor e daquilo que ele pode exercer em termos de função. Uma outra situação que também defendo em termos de transparência, Marcelo, é a questão das multas de trânsito, né? A gente vê muitas vezes que as multas de trânsito, os valores arrecadados, eles podem estar sendo aplicados em situações que por lei não deveriam estar sendo aplicadas, né? Então a gente precisa também ter esse respaldo do poder público. Tudo bem, o cidadão errou, ele abusou da velocidade, ele não colocou o cinto, tudo bem, ele deve ser multado como prevê a lei, mas também esse recurso tem que ser aplicado onde a lei determina, né? Então nós temos a intenção, a partir de janeiro, de, se eleito, efetivamente cobrar isso do poder público, desses recursos serem aplicados onde realmente devem ser aplicados. Não, exatamente. Até, inclusive, eu acredito que nesses últimos acho que vamos botar 2 anos, os últimos 2 anos, antes dessa eleição que está chegando, 2, 3 anos aí, 2 anos e meio, se houve muita notícia de recursos, de verbas chegando para a cidade, verba que vai para cá, que vai para lá, só que a grande reclamação, isso inclusive quem está em casa lembra muito bem disso, que foi questão de matéria que saiu para tudo que é lado, aonde foi parar o valor X, onde foi parar tal coisa. Por quê? Por que deixou-se chegar numa situação dessa? E é isso que as pessoas perguntam, é isso que as pessoas fazem. E quando estamos falando no programa aqui, já desde o início com outros vereadores também, os candidatos, sobre transparência, sobre renovação, muito se vale disso aí também, da questão de me mostrar e mostrar para as pessoas que estão em casa onde foi tal coisa, para onde, porque me parece, David, não sei, tu tá, como tu me falou, tá chegando agora para participar de uma campanha política, mas imagina-se que tu não é candidato. Te parece dessa forma também que nem a Câmara às vezes sabe dizer, nem a Prefeitura, simplesmente não sabem informar onde foi, para onde deixou de ir o valor? Como é que tu vê essa situação toda? O que acontece, né, Marcelo? Como eu vejo a situação, né? Se faz muito aquele fato de, é transparência, tem o portal da transparência na Prefeitura e na Câmara. Efetivamente tem. Mas a forma que esses dados são apresentados, né, a população, né, aquela pessoa que é leiga, que daqui a pouco não é contador, né, que não tem uma formação de administração de empresas, que tem lá uma cadeira de contabilidade para enxergar de que forma está sendo colocado aquele dado. Então isso precisa didaticamente ser simplificado, né? O cidadão que mora lá na vila, lá na ponta, lá ele precisa abrir o site e ter clareza, simplificação, né? Porque o que fica aparecendo? Que estão botando de uma forma rebuscada, né, numa linguagem ali para daqui a pouco ludibriar, para daqui a pouco, né, não informar da forma que precisa ser informado. Então, efetivamente, tem portal da transparência? Tem, mas esses dados precisam ser apresentados de uma forma simplificada, para que o cidadão
Ele não precisa de ter uma formação técnica para conseguir enxergar esse dado dentro de um balanço financeiro, né? Então, isso precisa ser muito melhorado, tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura, e eu acho que a gente tem que cobrar isso, a população tem que cobrar, né? Os vereadores que foram eleitos, e tomara que eu esteja lá a partir de janeiro, vou lutar para isso, estamos lutando para isso, para que a gente possa cobrar um demonstrativo financeiro capaz de atender, né, a necessidade da população, que qualquer pessoa possa enxergar efetivamente o que está sendo apresentado. Prática, facilitado, né? Prático, né? Sem uma linguagem que tenha efetivamente que a pessoa ser técnica para entender. Exatamente. Mais um ponto da tua campanha é a questão da defesa com cuidado com os idosos. Como é que tu está trabalhando isso? Como é que tu partiu também para essa área? Tu vivenciou alguma coisa? Como é que foi isso? Eu sempre, como eu trabalhei, Marcelo, muitos anos na Rádio Minuano, né? A Rádio Minuano tem um perfil de atender pessoas de mais idade. Sim. A partir dos 45, 50 anos é o público da Rádio Minuano, né? Então a gente tem um contato com essas pessoas há muitos anos e vem observando, né, que existem algumas carências, né? Então nós elaboramos algumas intenções que a gente pretende implementar a partir de janeiro, como, por exemplo, a criação do Espaço do Idoso. Eu entendo que o município tem condições, né? Nós vamos indicar a prefeitura, até porque o vereador ele não tem essa atribuição de criar absolutamente nada, né? É uma atuação limitada, como nós colocamos, mas em parceria com o poder público municipal, com o executivo, com a prefeitura, colocar o Espaço do Idoso, um local que possa atender às necessidades dos idosos, seja lá em termos de saúde, ele vai ter lá o médico de plantão, vai ter o enfermeiro, ele vai ter espaço de lazer, espaço de entretenimento, e quando eu falo em espaço de entretenimento, nós temos alguns grupos de idosos, né, vários grupos de idosos na cidade que têm a carência de ter um lugar, né, que eles possam, né, ter lá sua música ao vivo, como acontece o bailinho do Cassino. Sim. Lá na avenida, né, que é um sucesso. Então a gente teria condições de conciliar num local todas essas questões de lazer, de entretenimento, de saúde, né, para que a gente contemple a necessidade dessas pessoas, né? Muitas pessoas, muitos idosos que estão em casa daqui a pouco lá com a sua hipertensão, né, com o seu diabetes. Muitos idosos, quando passam a integrar grupos, né, de idosos, a saúde dele melhora. E a saúde dele melhorando, ele não precisando tomar tanto remédio para pressão alta, é o posto de saúde, é o município que também deixa de arcar com isso, né? Com esse custo da medicação. Então, não é nem uma questão de gastar, é realmente um investimento na qualidade de vida dessas pessoas que merecem sim um tratamento de respeito. Muito bem, muito legal, muito boas suas propostas, mas eu sempre estou perguntando aqui, e vou perguntar também para ti a mesma coisa, porque eu recentemente vivi algo semelhante, então tenho feito a mesma pergunta para todos. E quem está em casa sabe que está ficando como se fosse um compromisso para os vereadores que entrarem, né? Vários relatos que nós tivemos nas eleições passadas, né? De pessoas que o vereador procurou, colocou lá seus planos, seus projetos, e a pessoa votou, confiou o seu voto, colocou o seu voto naquela pessoa, enfim, a pessoa entrou, está lá na Câmara, tudo bem, muito certo, e um dia essa pessoa que votou nela resolve ir até a Câmara para procurar, para pedir uma informação, ou uma orientação, ou o que pode ser feito no seu bairro, como é que pode agir, e muitas dessas pessoas, não estou dizendo que é generalizado, sim. Mas muitas delas vieram e nos disseram o seguinte, e isso acabou acontecendo com a gente também, preciso falar contigo, assim, e às vezes os vereadores marcavam, porém não atendiam aquela pessoa. Hoje ele não veio, hoje ele não pode, mas volta tal dia, e, sabe? Então, nós estamos perguntando para todos isso. Estando o David Pereira lá, dia 1º de janeiro, já assumindo lá, vai ter esse cuidado com os teus eleitores, com as pessoas que estão lá em casa, daqui a pouco estão te vendo no programa agora, poxa, gostei dos projetos, vou querer conhecer um pouco mais, vou confiar o meu voto aí. As pessoas que vão te procurar durante esses 4 anos vão conseguir te achar? Essa é a minha pergunta. Marcelo, é uma questão importante, claro, a abordagem desse assunto, até porque a partir de janeiro, se eleito for, eu não vou ser vereador apenas dos meus eleitores, né? Sim. Vou ser vereador do
município e vereador daquelas pessoas que até são do partido, digamos, que rival, adversário, enfim. Eu tenho uma proposta, né, que a gente tá pensando em levar adiante a partir de janeiro, e o gabinete vai estar de portas abertas, naturalmente, né, atendendo a população manhã e tarde, conforme determina o horário expediente da Câmara. Haverá servidores para atender a população, mas também eu entendo que, assim como eu fui bater na porta desse eleitor, no bairro dele, na casa dele, eu fui lá incomodar ele, bati na porta dele, em época de pandemia, né, que a gente fez as caminhadas, o caminhão-som passou lá na frente da casa dele e eu causei esse desconforto para ele, eu tenho a obrigação de, no meu mandato, né, quando eu estiver sendo pago por esse eleitor, eu tenho a obrigação de ir no bairro dele e saber dele efetivamente as suas necessidades. Por isso, nós entendemos que, e a partir de janeiro, a intenção é todo sábado, das 9 à 1 da tarde, levarmos o gabinete móvel para uma praça desse bairro e ficarmos lá à disposição desse eleitor, né? Nós vamos também, durante a semana desse atendimento, né, a partir de segunda-feira, passar com carro-som, com moto-som, informando que o vereador David estará no sábado, das 9 às 13 horas, na praça tal, atendendo com o gabinete móvel, para que a gente saiba, né, e não vamos aqui prometer que vamos resolver o problema da população. Né? O David, se chegar na Câmara, não vai ser o salvador da pátria, eu não vou conseguir resolver talvez 80%, 90% das questões que a população, né, tem em termos de demanda, mas o acolhimento da demanda, né, o carinho que a população precisa, certamente terá o acolhimento, né? E a gente vai fazer de tudo para que possa, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que a lei permite também, né? Porque tem muitas questões daqui a pouco que a gente não vai poder resolver por uma questão de legislação. Mas tudo que a gente puder fazer para encaminhar esse desejo, essa demanda da população, a gente vai fazer, e não fazer apenas na Câmara em horário expediente, de segunda a sexta-feira. Nós queremos ir no sábado para atendermos no bairro, cada sábado, um determinado bairro, para que a população seja atendida e receba, né, essa resposta do seu vereador. Muito bem, David, muito bem. Você que está em casa, você está assistindo o programa Nos Bastidores. Lembrando a você, David Pereira, número 15.000, mais um candidato nesse ano. Nesse ano, né, David, que temos inúmeros candidatos, né? Além do normal, o número de candidatos é altíssimo e nós estamos tendo a oportunidade hoje de conhecer um pouco mais das propostas, dos projetos do David. E eu quero, David, agora, para encerrar o nosso programa, o microfone, a câmera, está tudo à tua disposição. Deixa um recado para quem está em casa, para os eleitores que estão em casa, que com certeza estão te ouvindo e acredito que muitos deles vão acreditar o voto em ti. Agradeço, Marcelo, agradecer a oportunidade que vocês estão concedendo, né? Quero me dirigir ao eleitor pedindo, né, a confiança que a partir de janeiro, nós estando na Câmara Municipal, né, teremos o compromisso de defender os interesses da população acima de qualquer tipo de situação, de posição partidária e ideológica. Né? É algo que eu vejo hoje, que há um acirramento dos ânimos, né, entre grupos políticos. Eu acho que a gente tem que colocar o município, né, as questões da população acima de qualquer rivalidade, rusga política. Né? A gente precisa colocar em primeiro lugar o que será melhor para a população e não o que será melhor para partido A, B ou C ou ideologia A, B ou C. Então o compromisso efetivamente é esse, de lutar sim, em primeiro lugar, pelos interesses, pelo que for melhor para a população. Muito bem, obrigado, David, pela tua presença. Você que está em casa, lembrando mais uma vez, David Pereira, número 15.000. Gente, muito obrigado e fiquem ligados, daqui a pouco nós voltamos aí com outro candidato a vereador. Grande abraço.